Olá pessoal, olá, como é que estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à live aí. Hoje a gente vai fazer uma live em trio, tá? Com dois convidados aí, a Clarice e o Wagner. Daqui a pouco eu vou estar chamando eles para a live, tá? Boa noite para quem vai nos assistir agora, tá? Sejam muito bem-vindos aí quem vai nos assistir depois. Justamente a gente vai fazer uma live hoje falando um pouquinho sobre educação financeira e o impacto, né, da crise que está acontecendo aí, da crise no nosso dia a dia. Então vamos abordar alguns temas, vamos dar uma conversada, falar sobre alguns pontos interessantes aí. E justamente a gente vai falar um pouco voltado sobre educação financeira, mas de modo geral, falar um pouco sobre a crise, algumas coisas, alguns pontos que impactam mais as pessoas, que as pessoas estão sentindo mais. Mas eu vou mandar alguns aviõezinhos aí também, o pessoal compartilhem com os amigos aí, todo mundo que for nos assistir. Vão compartilhando, vão mandando para todo mundo aí, tá? Vão compartilhar com os amigos. Deixa eu mandar alguns aviõezinhos aqui pro pessoal. Deixa eu ver. Já vou chamar os nossos convidados aí, tá? Vou chamar a Clarice, chamar o Wagner também para nossa live. Pessoal aí também, ó, já vou chamar eles aqui, aproveitar. Aqui, ó. A Clarice, vou estar chamando o Wagner aqui também. Esperar aqui. Olá, boa noite. Olá, boa noite, guris. Como é que estão? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Já estava fazendo uma Tudo introdução bem. aqui para nossa live também, tá? Boa noite, pessoal que está chegando aí, tá, pessoal? Aproveita e vão mandando aviãozinhos aí para os amigos, vão compartilhar com todo mundo a nossa live aí, tá? Tava comentando com o pessoal, né, a nossa live de hoje aí com o tema de educação financeira, né? E o impacto da crise no nosso dia a dia, no desenvolvimento das pessoas, no crescimento das pessoas, tá? Então eu quero primeiro que vocês se apresentem, tá? E aí depois a gente dá início ó, à nossa live. Pode começar, Gleice. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Bom, meu nome é Clarice Garim, eu sou professora de inglês e de filosofia, também sou técnica em recursos humanos, sou gestora pública e sou administradora, né? Formei em administração agora e sou pesquisadora da área de diversidade étnico-racial dentro das organizações, né? Estudos negros dentro das organizações. E fiz pós em filosofia, né, por isso dou aula de filosofia, e também fiz pós em metodologia da língua inglesa. E aí dou aula de inglês também. Perfeito. Wagner? Top. Boa noite, pessoal. Me chamo Wagner aí. Trabalho na área do empreendedorismo aí. E somos mais fortes no marketing multinível, trabalhando com marketing multinível, grupos no D aí. E a gente está sempre em busca de crescimento aí. Hoje o nosso assunto aí é a educação financeira, que é um tema aí muito falado e muito usado, né? Na verdade, pouco falado, né? E vamos abordar esse assunto hoje aí. Convidamos todos aí para nos acrescentar, porque a gente aqui deixa sempre a nossa live aberta para perguntas e tudo soma, né? Para somar conhecimento. Exatamente. Bom, pessoal, assim, ó, boa noite para quem está chegando aí, tá? Eu vou aproveitar para me apresentar também, porque tem os amigos aí dos guris aí que também estão entrando na live, não me conhecem, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Johnny. Eu atuo como consultor e educador financeiro, tá? Eu também sou formado em administração, sou pós-graduado em gestão financeira e controladoria. Então, faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou atuando nessa parte de educação financeira e passando alguns materiais, fazendo algumas consultorias, ajudando as pessoas a melhorarem, a terem uma vida financeira um pouco mais saudável, né? Que é o que a gente busca, não é a riqueza, o dinheiro em si, mas sim ter uma tranquilidade, né? Na nossa vida e em busca disso, com certeza o dinheiro ele influencia bastante, né? Então, para iniciar a nossa live aqui, eu trouxe alguns dados, né? Vamos começar com embasamento aqui, uma coisinha. Mas aí eu trouxe aqui, por exemplo, a nossa situação financeira no Brasil, tá? No final de dezembro agora, saiu os dados ali que 76% das famílias brasileiras, olha só, 76%,
A cada 100 pessoas, 76 pessoas estão endividadas no Brasil, tá? Então, isso daí é muito preocupante, digamos assim. Imagina, quase 80% da nossa população está endividada, tá? E o que é mais preocupante é justamente o que a gente conversava outro dia aqui, essa 80% da causa desse endividamento é o famoso cartão de crédito, né? Aquele famoso cartãozinho ali que é um plástico, mas que está afundando várias famílias e várias pessoas aí. Porque o que acontece quando a gente fala sobre endividamento, né? Endividamento é qualquer dívida que tu tenha, assim, ó, na tua vida, tu deve alguma coisa, tu tá endividado, tá? Então, o que acontece? As pessoas, elas não têm educação financeira, a gente não tem uma cultura no Brasil, tá? Que nos foi ensinado na escola, ou até mesmo pelos nossos próprios pais, eles também não tiveram educação financeira. Não quer dizer que a gente vai colocar a culpa nos pais, nos avós, Não, a nossa cultura brasileira não é de ensino financeiro. Então a gente cresce, a gente vai se moldando, a gente traz várias limitações, vários bloqueios da nossa infância. Por quê? Porque na nossa infância a gente é o famoso... A gente tem um período que a gente cria o nosso caráter, digamos assim, né? Ali na nossa infância até o início da nossa adolescência. Então a gente é moldado pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta e pelas nossas experiências. Então a gente está enxergando à nossa volta as pessoas consumindo, né? A gente tem hoje um Brasil muito consumista, né? A questão do capitalismo e tudo mais. Então, isso é muito preocupante. Então, o que acontece? Acontece que se hoje a gente tem um dado que a cada 10 pessoas à tua volta, 8 estão endividadas, então provavelmente o assunto que tu vai escutar na tua infância vai ser o quê? Vai ser, tô sem dinheiro, tô precisando, tô sempre pelado, tô sempre aquelas famosas gírias, né, que a gente escuta. Então isso daí é muito, muito rotineiro na nossa vida. Só que eu queria saber um pouquinho assim, do que vocês pensam sobre isso daí, né? Porque depois também a gente teve uma conversa anterior que a gente falou sobre muito a mentalidade financeira, que aí conforme vai passando um pouco a live aqui, a gente vai entrando um pouco mais a fundo nesse assunto, né? Mas aí o que vocês acham aí sobre esse endividamento do pessoal aí? Quer começar, Clarice? Pode falar. Pode falar, Clarice. Não, vai tu, Wagner. Já fui da outra vez primeiro, vai tu agora. Cara, se a gente fala muito sobre o mindset, né? Como a gente comentou, sobre a crise, sobre tudo. Dentro da crise tem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro e muitas pessoas estão se endividando. Não que seja escolha, mas acredito que tu pode escolher sim o caminho que tu quer. Nós estávamos conversando na última vez. Tu não vai escolher se endividar, mas sim escolher ter uma atitude, ter uma ação, buscar alguma coisa, buscar tu ter o teu próprio negócio, tu fazer alguma coisa nova, porque a crise existe, a gente sabe que a crise está aí, mas só que eu sempre uso assim, a gente não pode terceirizar a culpa, né? E sim assumir a responsabilidade e correr atrás e fazer o que tem que ser feito. Não, fácil não é fácil, não estou dizendo que é fácil, né? Mas sim de correr atrás. Eu acredito muito que tu possa fazer sempre mais, que tu possa sair da tua zona de conforto e buscar aquele algo a mais, né? Em todas as áreas também. Exatamente. Clarice? Eu acho que em toda crise existe uma oportunidade, né? Já tem aquele ditado, toda crise existe uma oportunidade. Então, no momento que fecha uma determinada... Eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo muito que não existe mais aquele negócio que antigamente os nossos avós, né, tinham de fazer carreira numa mesma empresa. Aí a pessoa faz 50 anos, a pessoa... Nossa, vou fazer uma festa de despedida porque o fulano tá há 60 anos na empresa, 30 anos na empresa. Hoje em dia já não existe mais isso, tá tudo muito mais flexível, né? A gente tá mudando de profissão muito rapidamente, né? Então eu sempre gosto de usar o meu exemplo, assim, que eu sou professora, mas também sou administradora, mas também sou técnica. Então eu consigo caminhar em várias áreas para que não fique aquela coisa só, que tu consiga fazer só aquilo. Não que seja errado, mas eu acho assim, é que vocês não precisam escolher. Tem gente que gosta de uma coisa e gosta de outra, e daí se limita, né? Acho que não existe limite no nosso conhecimento, na nossa mente, né? A questão do mindset, que eu não entendo muito, quem entende mais
é o Wagner ali, né, que já leu o livro e tudo mais, mas eu acredito que seja mais ou menos essa questão, assim, do limite da mente, né, o quanto a mente vai, o quanto a gente pode utilizar da mente. Então, acho que a gente caminhando por diferentes profissões, tendo um leque de oportunidades, eu acredito que a gente consiga se encaixar melhor. Mas dentro de uma crise, assim, sempre existe uma oportunidade, né? A gente tem que lembrar que sempre existem esses cursos grátis proporcionados por determinadas instituições, então a gente não precisa pagar aquela coisa toda. Então a gente sempre tem que ter uma visão a mais, né? Nunca se fechar naquele mundo que é só aquilo, eu só sei fazer isso, não sei fazer outra coisa. Acho que as pessoas têm que ampliarem os horizontes, assim. Exatamente como o Wagner falou, a questão da crise, os guris falaram, né? A questão por trás de uma crise sempre tem uma oportunidade, tá? E o Brasil, ele é uma crise constante, né? Independente do período que tu vive, o Brasil, ele é uma crise constante. Só que é um caos. O que a gente enxerga muito relacionado a essa questão, principalmente financeira. É exatamente como a Clarice falou. A gente não pode generalizar e bater o martelo que as pessoas não fazem porque não querem, ou é só tal coisa, ou é só tal outra. A gente não pode generalizar isso daí. Só que a nossa rotina do dia a dia mostra que a gente não precisa nascer em berço de ouro, a gente não precisa ter todos os bens necessários, tá justamente com a perfeição para iniciar um negócio. Então, nós temos aqui 3 exemplos de empreendedores, de pessoas que estão sempre em constante estudo, constante desenvolvimento, constante evolução, e ninguém aqui tem um poder aquisitivo enorme para dizer assim, ó, não precisa, eu faço isso por hobby. Não, a gente faz isso porque a gente quer uma carreira, a gente quer um retorno financeiro, e também a gente quer seguir o que a gente gosta de fazer. Só que uma dificuldade que aí a gente já muda um pouco para a mentalidade, né? A gente tem muita cultura aqui no Brasil de se tu dizer que tu é bom, tu é arrogante. Tu dizer que tu é bom em alguma coisa, ou tu dizer que, assim, ó, entende? Cara, isso daqui eu sou arrogante, porque eu tô dizendo que eu sou bom em alguma coisa. Entende? Eu dizer que eu quero algo a mais quer dizer que eu sou ganancioso. A gente tem muito esse bloqueio na cultura brasileira que o dinheiro, ele não é bom, ele é algo ruim. Só que tudo que tu faz no teu dia a dia depende do dinheiro. Hoje o que a gente está fazendo aqui, uma live, tá? Provavelmente a gente faz uma live por onde? Pela internet. Então todos aqui estão consumindo internet. A gente paga com o quê? Com um abraço à internet? A gente paga com dinheiro. Entende? Todos nós estamos aqui, tem uma luz, tem uma água, tem uma roupa. O que a gente faz? Então o dinheiro, ele é demonizado, digamos assim, principalmente pelos brasileiros. Por quê? Porque é um bloqueio que a gente tem, que se a gente não consegue algo a mais, a gente terceiriza a culpa, como o Wagner falou. A gente não busca um recurso, a gente não busca uma estratégia, a gente não busca algo a mais. O que a gente faz? A gente se acomoda e coloca a culpa no dinheiro, coloca a culpa nos ricos, nos milionários, nos políticos, no fulano, no ciclano. A gente sempre terceiriza essa culpa. Então, é claro, como eu falo para vocês, a gente não pode generalizar essa situação, tá? Tem pessoas que realmente, a gente sabe que... Tem pessoas que realmente não têm acesso. Não tem acesso, e tem que dizer assim, a universidade é para todo mundo. Não é para todo mundo, entendeu? Tem pessoas que... Tem adolescentes hoje que tem que ajudar a sustentar a família em casa. Aí tu vai dizer que a universidade é para esse adolescente, sendo que ele vive num mundo completamente diferente do que a gente vive. Só que, como a gente conversava outro dia, a gente enxerga no nosso dia situações de pessoas, assim, 90% das pessoas reclamando. E não tentando mudar. E quando a gente olha para a situação, a gente não mora dentro da casa da pessoa, não vive a vida da pessoa, então a gente não pode julgar essa pessoa. Só que também a gente não pode se dar o luxo de menosprezar a nossa história só porque incomoda o outro. Vocês, tipo, eu não sei pra vocês, mas eu enxergo muito isso daí. De sempre a gente tem que viver acuado ou viver escondido, porque a gente não pode valorizar a nossa história. A gente não pode engrandecer a nossa história porque a gente está sendo arrogante, a gente está sendo ganancioso, a gente sempre tem um apelidinho maldoso das pessoas porque a gente quer algo a mais. Então, quando a gente sai de casa,
para trabalhar, quando a gente sai de casa para empreender, quando a gente sai de casa para ir para a faculdade, quando a gente faz um curso, quando a gente se sacrifica para conseguir uma certificação, alguma coisa, a gente acaba que isso daí é um pouco desconfortável na visão das pessoas. Por que que é tanto? Sim, mas as pessoas não sabem o que a gente passou, né? As Exatamente. pessoas não conhecem a nossa história para saber o que a gente passou. A gente pegou chuva, a gente pegou sol, a gente pegou ônibus, a gente deixou de comer em alguns momentos. Os pais da gente abriram mão de determinadas coisas para poder nos proporcionar cursos, para poder nos proporcionar oportunidades, porque tudo é uma questão de oportunidades também. Então, eu acho que a gente passou, não sei se vocês, né, se passaram tanto quanto eu, assim, mas eu sei pela minha mãe que passou muito trabalho, assim, para conseguir que eu atingisse determinado nível de conhecimento. E eu concordo muito com isso aí que tu disse, de que as pessoas acham... Eu tenho momentos que eu não falo, sabe? Sim, tipo, sou técnica em recursos humanos, não sei o que mais, porque a pessoa fica assim, ó, Tá te exibindo. tipo, né, como se não fosse nada, né, como se tu estivesse ali falando só, né. Aí eu não falo, mas a minha mãe fala, entendeu? Tem momentos que ela tá junto e ela fala, eu não falo, só falo que eu sou professora, eu nem digo do que às vezes, é só sou professora, que a pessoa já sabe que tem aquela profissão e deu, porque senão fica como tu disse, assim, ó, fica tudo muito arrogante, assim, nossa, quanta coisa ela tem, ela é tão especial assim, nossa, que poder essa mente, não sei o que. Entendeu? Então as pessoas ficam debochando, essa é a palavra. As pessoas às vezes ficam debochando, achando até que é mentira. Então, eu acho que eu concordo plenamente nisso aí que o Diane falou. Eu tenho momentos que eu, particularmente, eu não falo, mas só eu sei quantos momentos eu chorei, quantos momentos eu passei de dificuldade para chegar até onde eu cheguei, que nem é aonde eu queria chegar ainda, né? Ainda tem muita coisa para alcançar. Como disse o Diane, a gente tem muito que estudar ainda para chegar além. A gente está sempre fazendo curso. Eu estou num curso agora. Então, a gente sempre está fazendo curso, então nada disso é de graça, entendeu? Porque a gente gasta o tempo da gente, muitas vezes a gente não paga o curso, mas gasta o tempo da gente, né? Aí já vai... E também não vale dinheiro, mas vale vida, né? Exatamente. A gente podia estar fazendo qualquer outra coisa. O Johnny podia estar numa praia, podia estar numa praça com a Marília e o filho, e não tá. Ele tá lá estudando, lendo um livro, assistindo uma aula ao vivo, enfim, fazendo N coisas, mas ele podia estar vivendo tomando uma cervejinha, mas ele não está, entendeu? Ele está abrindo mão de determinadas coisas para estar se proporcionando. Então, as pessoas, às vezes, não têm essa concepção, Johnny. Pessoas de mentalidade pequena, né? A gente sabe, não é todos, não estamos generalizando. Aqui o pessoal que é colega, que é professor, se juntam a nós, mas os demais, assim, que não têm essa percepção, eles ficam julgando a gente como se fosse um objeto estranho, um ET, não sei. O que eles pensam, né? Que veio o conhecimento entrou assim na mente da gente, pá, tudo aconteceu. Não sei. Desculpa te interromper. Não, capaz. É que não, é tinha que isso falar daí. Passo também o Wagner, se quiser comentar alguma coisa, justamente é isso daí, Wagner. O que tu pensa sobre tu passar o dia inteiro trabalhando e as pessoas parece que olham e digam assim, tipo, tchê, cara, isso é fácil. Isso é não sei o quê. Cara, eu até comentei com vocês aqueles dias, assim, cara, a gente estuda muito, a gente busca muito, né, e eu uso, tem vários exemplos que dá pra usar. Um é, tipo, a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né. Cara, e sobre reclamar, isso em tudo que é lugar, as pessoas estão reclamando. Eu até comentei com vocês, eu mesmo não fico em ambiente que as pessoas reclamam, cara, porque aquilo te contamina. Tipo, eu mesmo raramente vai ver eu reclamando. Eu digo que tu vê o Wagner tá reclamando, cara, me chama a atenção que alguma coisa tá acontecendo. Entendeu? E até vou falar do livro aquele que a gente falou, que eu indico muito. Que é esse aqui, ó, Segredos da Mente Milionária, que a gente falou aquele dia. Cara, esse aqui te dá uma... fala muito sobre a tua infância, o que a gente ouve na infância, sobre os ensinamentos dos teus pais, principalmente sobre dinheiro, né? Que é onde que tu já faz aquela tua memória que dinheiro é ruim, que os ricos são gananciosos, que ter dinheiro não é coisa ruim, e tu guarda aquilo. E depois que tu cresce, tu tá com aquela memória ali, muitas vezes por isso que as pessoas são endividadas, porque, né, a gente falou aqueles dias, tem pessoas que ganham 2, 3 mil reais e tem conta ali de 2 mil, só no dinheiro. Tem pessoas que ganham 8, 9, 10 mil reais e tem conta de 12 mil reais. Então, que nem tu falou, não é necessariamente o dinheiro que faz diferença, sim. O teu mindset, que também, que é o livro que a Thaís falou, que a gente lê, tu tem que mudar a tua memória, a tua cabeça. E tu tem escolha, entendeu? Tipo assim, que nem tu falou das pessoas falar que é fácil, isso aí é normal.
Eu vou contar a história que eu contei aquele dia pra vocês. Que nem a gente saiu, como eu trabalho com marketing multinível, saímos eu e a minha esposa e uma moça da nossa equipe para apresentar um plano, né? Apresentar a oportunidade para uma pessoa. E a gente passou por umas casas ali bem, supostamente bem humilde, né? Que nem vocês falaram, tipo, sobre escolhas. Cara, às vezes pode não ser escolha, mas nesse dia mesmo, era dia de tarde, né? Tava calor e nós tava indo, eu, minha esposa e essa moça da nossa equipe. A gente apresentou lá, apresentamos a oportunidade para a moça, ela até gostou, se interessou, né? E a gente saiu, eu e minha esposa, nós no carro, passando assim, as casas bem humildes. Só que assim, ó, por isso que a gente tem que pensar bem, bem humilde, mas assim, ó, tava todo mundo sentado na frente, tomando mate, né? Com as crianças brincando ali, várias pessoas sentadas na frente da casa, né? E a minha esposa falou assim, ó, eles são, não me lembro como é que ela usou, entendeu? Mas ela falou assim, amor, aqui são bem pobres aqui, né? E aí eu virei pra ela assim, ainda falei meio sarcástico, né? Tu acha que eles são... Eles estão tudo assim, né? Ela meio que falou, amor, eles estão fazendo uma coisa que eu não tenho tempo para fazer. Eles estão sentados na frente da casa deles, eles estão tomando o mate deles ali, estão curtindo a tarde deles. Exatamente. E eu tô correndo atrás dos meus objetivos, porque eu tenho objetivo, eu tô apresentando a oportunidade da minha empresa e tô correndo atrás. Muitas vezes tu não tem tempo de sentar, né? De uma tarde ali para te tomar mate com a tua família. E aí as pessoas não estão vendo isso aí, porque isso aí é nos bastidores. Aí que nem vocês falaram, aí depois quando vê lá, tipo, chegando lá onde o teu objetivo, as pessoas, o Wagner teve sorte, o João teve sorte. A Clarice ali teve sorte de fazer uma faculdade de inglês. Ó, a Clarice falando inglês lá, será que ela dormiu e acordou falando inglês? As pessoas não sabem como passou, chuva, tudo. E as pessoas são assim, entendeu? Por isso que eu... Pra que tu vai usar inglês aqui em Livramento, Clarice? Olha, essa é a pergunta que mais me é feita, inclusive por familiares. Exatamente. Em seguida que eu entrei no curso, a minha tia perguntou para minha mãe por que a minha mãe estava botando dinheiro nisso, que não ia mudar em nada. Vai para os Estados Unidos, ela me disse. E a minha mãe, aliás, disse para minha mãe, e eu tinha acho que 10 anos por aí. Não. E aí a minha mãe pegou e disse assim, não sei, pode ir, não sei o dia da manhã, entendeu? É bem isso. Sabe? Não sei o dia da manhã. E se chegar um momento que ela estiver aqui, ela faz o quê? Chora, né? Pelo amor de Deus. É como eu te digo, são pessoas que pensam dentro de uma caixa, né? Minúscula. E daí não adianta. Tu não vai mudar a mentalidade deles. E tu sempre vai ser metido para eles. Tu sempre vai ser o ganancioso, a patricinha, enfim, N possibilidades de nomes. E se hoje É que hoje essa é a vantagem, né? Exatamente assim, ó. Por que a gente colocou o impacto da crise no dia a dia? E por que a gente não está falando sobre finanças? Porque a crise, ela é constante. A crise financeira, vocês querem saber sobre o quê? Por exemplo, a inflação está alta, todo mundo já sabe, todo mundo vai no mercado, quem bota gasolina, quem anda de ônibus, que subiu a passagem do ônibus, sabe que tá caro. Então, se a gente fala sobre crise financeira... tem aí na televisão, olha o jornal ali que vocês vão entender, o pessoal vai conseguir entender o que está acontecendo. Se tu vive no Brasil e tu só olha para o teu dia a dia, tu sabe qual é a crise que está acontecendo. Então por isso que a gente deixou em aberto o impacto da crise no teu dia a dia, porque para cada pessoa tem um impacto a crise. Para cada pessoa vive uma crise diferente. Porque é diferente eu pegar e olhar assim, ó, hoje eu vou viver focado na minha vida financeira, e eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero isso, eu quero aquilo. Então o que eu vou aproveitar? Eu vou aproveitar o momento para ver onde estão as oportunidades de crescimento. Agora, quem vive na crise dizendo assim, ó, pá, mas cresceu, aumentou o preço. Aumentou o preço. Aumentou o preço. Hoje não dá para viver porque aumentou o preço. Hoje não dá não sei o que porque aumentou o preço. Então, tu não está aproveitando a oportunidade. Então, é exatamente isso daí que acontece. Aí, o que a gente vê no dia a dia, como os guris estavam falando ali? São coisas que, como a gente passa todas as dificuldades. Então, quem olha hoje diz assim, ó, pá, os guris estão bem de vida, ou, isso daí tu não... Às vezes as pessoas não conseguem enxergar que a gente passou por determinadas situações para chegar onde a gente está hoje. Então, exatamente como a Clarice falou, quando eu entrei na faculdade, eu faltei muito poucas vezes na aula. Eu fazia faculdade no noturno. Eu faltei pouquíssimas vezes na aula, pouquíssimas vezes eu faltei na aula, então era sol, era chuva, era calor, era frio, era tudo assim, ó. E eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada.
Eu ia a pé e voltava a pé. Algum dia de chuva que eu conseguia conciliar o horário do ônibus, eu pegava um ônibus. Mas eu também não tinha dinheiro para todos os dias ir de ônibus. Mas aí quem olha hoje de uniformado, cara, entende? Ah, esse cara tá formado aí, como o Wagner falou, aí é sorte, ou é alguma coisa, ou é. Mas eu trabalhava todo dia, ao longo do dia eu trabalhava, ia para a faculdade de noite, chegava da faculdade e sentava para estudar, porque tinha trabalho, tinha prova para entregar, tinha não sei o que, tinha não sei o que lá. Então, exatamente também como a Clarice falou, os perrengues que a gente passa no dia a dia, da mesma forma que a gente não julga outra pessoa, a gente não pode se permitir ser julgado. Então, quando a gente tem que quebrar um pouco essa barreira de dizer assim, ó, cara, hoje a minha atuação é na educação financeira. Então, se eu não, pelo menos, me garantir na educação financeira, então eu estou atuando na área errada. Então, se eu disser assim, ó, cara, eu tenho limitações, porque chegou numa parte de educação financeira que eu não vivi, que eu não tenho experiência, então nessa parte que eu não vou atuar. Só que na parte que eu tenho experiência, que eu tenho, assim, tipo, autoridade para falar, eu sou bom nisso daí e ninguém vai me tirar isso. Então, por que que eu falando que eu sou bom, eu me torno uma pessoa ruim? Por que que eu falando que eu sou bom, eu me torno uma pessoa arrogante, uma pessoa achada, uma pessoa prepotente, uma pessoa... O Wagner hoje trabalha no multinível. Se ele não disser que ele é o melhor no multinível, como o Wagner vai crescer? Se a Clarice não disser que ele é a melhor na profissão dela, como é que ela vai crescer? Então, isso serve para as pessoas também. Hoje, as pessoas têm que olhar para si e dizer assim, ó, o que que eu sou? Cara, trabalho no supermercado. Eu sou o melhor na minha função lá no supermercado. Porque tu colocando ali, Valorizar. tu vestindo a roupa do melhor, entende? Não que tu seja melhor, que tu tá acima dos teus colegas, não, mas na minha profissão eu sou melhor. Eu me dedico, eu vou, dou 100%, faço isso, faço aquilo. Por quê? Porque no dia que tiver uma oportunidade de crescimento, de evolução, ou até uma oportunidade de tu ir para outra empresa, digamos assim, tu tá mostrando, não de falando, tu tá mostrando com a tua atitude, com o teu posicionamento, com a tua ali, ó, dinâmica com as pessoas, que tu é a pessoa certa. Então, as pessoas elas têm que incorporar isso daí. Eu li na questão do... Tinha um livro da psicologia financeira que ele falava exatamente isso. As pessoas, elas subjugam as outras, né? Pela condição. Por exemplo, assim, um milionário não tem problema. E ele diz no livro que não. O problema que o milionário tem, a preocupação que ele tem, está no mesmo nível do que a pessoa com poder aquisitivo menor. Porque o problema é a questão. Não é se ele tem dinheiro, se não tem dinheiro, se consegue ou se não consegue. É o problema. Então, a ansiedade, a depressão, os problemas, o dia a dia que o milionário tem é na mesma intensidade porque ele é uma pessoa. Ele não pode ser visto como um dinheiro, como um cifrão. Ele é uma pessoa, ele tem que ser visto como uma pessoa. Eu sou uma pessoa com poder aquisitivo menor. E eu quero ser visto como uma pessoa, por que que eu vou julgar aquela outra pessoa? Então, os problemas são, a gente tem que perder um pouco esse costume, né, no dia a dia, de subjulgar as pessoas pelo carro, pela casa, pelo que elas têm, pelo que... Isso não diz, porque também a pessoa que chegou nesse patamar, ela não chegou por, eu posso nascer num berço de ouro, mas se eu não souber manter o patrimônio dos meus pais... Amanhã depois eu tô afundado de novo, entendeu? Então, e outra coisa, se eu conseguir manter esse patrimônio, teve lá o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô, que começaram do zero. Então, aí é o passo à frente que a gente fala. Tipo, às vezes tem pessoas que começam com mais dinheiro. Não, elas começam com uma mentalidade diferente. É diferente nós três aqui, a gente está começando do zero, porque, a gente teve negócios, teve isso, teve aquilo e tudo. Quando vê, vai ali, aí o cara que o pai tem poder aquisitivo maior, o pai dele já sabe o atalho, já sabe o caminho, então vai ensinar isso daí pro filho, entende? Então é diferente a criação, é diferente
A a realidade. realidade. Mas basicamente é a mentalidade que manda, não é o dinheiro que tu tem. Porque tu pode ter dinheiro e torrar tudo, como o Wagner falou. Tu ganha 3.000, mas tu economiza ali teus milzinho, tá economizando, tá fazendo tranquilo. Tá viajando todo ano, tá Uhum. aproveitando com a família. Agora tu ganha 10.000, mas tu quer farra, tu quer carro do ano, tu quer não sei o que, tu quer. Então não é o dinheiro que manda, é a mentalidade. Uhum. Eu tenho uma história mais ou menos parecida com a tua, assim, Johnny, na faculdade também, porque eu desde os 18 anos eu trabalho, né? Apesar de ser a única filha, eu sempre trabalhei. Mas que nem, porque sempre dizem, né? Filho único, não trabalha, é mimado, aquela coisa toda, né? Mas não é meu caso, né? Desde os 18 anos eu trabalho. Aí depois, em seguida, eu já entrei na faculdade e também não tinha carro, não tinha como ir, daí eu ia de ônibus, entendeu? E depois, daqui onde eu moro, não tinha ônibus para voltar, então eu tinha que voltar de motoboy, entendeu? Então já era mais um gasto. Então, são situações assim que a gente passa pegando chuva, pegando sol, vai doente às vezes, né, para não faltar. Não tinha essa questão agora que da pandemia, eu acredito que ficou mais acessível, digamos assim, óbvio que não para todos, né, para todas e para todos, né, mas para alguns ficou mais acessível porque não precisa sair de casa, pode fazer em casa mesmo, não tem essa questão do transporte, essa coisa toda. Então, eu acredito que a gente passou um pouco de trabalho na vida, mas teve gente antes de nós que passou muito mais trabalho, que foram os nossos pais, né? E nós estamos aqui não só para realizar os nossos sonhos, mas também para realizar os sonhos deles, né? Muitas vezes as pessoas, eu não sou a primeira formanda da família, eu sou a terceira, né? Já teve 2 primos antes que se formaram em engenharia química, são doutores em engenharia química, mas uma mora no Rio e o outro mora em Porto Alegre. Então quer dizer que, tipo, eu não sou a primeira, mas eu sou uma das primeiras, entendeu? Deus queira que hoje amanhã, se um dia eu tiver netos, alguma coisa assim, e filhos, que eles sejam o 10º da família, o 50º da família, né? Formado, por causa que eu acho que precisa desse. Eu acho que também não é tudo só dinheiro também, né? Acho que vai um pouco também de conhecimento. Se tu não souber administrar as coisas que tu tem, como o Johnny disse, vai perder tudo, né? Como diz aquele velho ditado, se tu deixar tudo só achando que porque tu é filho do dono que tu vai manter, né? Acho que tem até um livro, Pai Rico, Pai Pobre, Isso. uma coisa, Filho Rico, Pai Pobre, uma coisa assim, né? Pai rico, pai Que acho pobre. que conta mais ou menos isso aí. Isso, eu acho que conta mais ou menos essa situação, né? De que diferentes situações, assim. Então, eu acredito que para a gente crescer, tiveram outras pessoas por trás das nossas vidas, né, que fizeram com que isso aconteça. A gente não nasceu em berço de ouro. Acredito aqui que todos nós somos pobres, né? Eu ainda sou pobre, da classe média, né? Mas, assim, tem gente que está em situação muito mais vulnerável e consegue dar altos lances, né? Vocês veem mesmo o exemplo do Silvio Santos, né? Silvio Santos sempre é um exemplo. Carela lá, vendedor de rua, não sei quem que mais. E hoje em dia ele tem uma empresa, né? Uma das maiores empresas de televisão do Brasil. Então eu acredito que os sonhos não são limites. Mas aí o Silvio Santos teve sorte? Não, ele foi atrás, né? Porque assim como ele vendia, ele guardava um pouco para comer e um pouco para comprar livro, um pouco para estudar. Então, ele foi atrás do conhecimento, ele não chegou lá à toa, né? Ele não chegou lá dizendo assim, eu sou o Silvio Santos, tudo bem, eu vou abrir aqui o SBT. Não, ele chegou lá e disse assim, só assim, assim, assado, se eu tiver que limpar um chão aqui, não tem problema, que eu quero comprar tal livro, eu quero fazer tal curso. Então, ele né, se encheu ali de conhecimento para conseguir progredir. Então, não basta a gente só se limitar a dizer, eu não tenho grana agora, não tenho grana para um livro, não tenho grana para tal coisa. A gente hoje sabe que existem muitos cursos grátis aí na internet, é só acessar, só tentar procurar, então sempre dá um Google aí nas coisas, né? Que às vezes falta um pouquinho de vontade também, né? De algumas pessoas, um impulso, né? Às vezes até uma motivação. As pessoas às vezes não são muito motivadas, aí entra aquela questão de depressão, N coisas, né? Então, eu acredito que faltam, é uma soma de cada coisa, assim, que te impulsiona para o sucesso. Eu acredito que seja isso. Exatamente. Wagner, uma Cara, com coisa a certeza, agora tu comentar. falou do Silvio Santos. Silvio Santos, sim, o cara começou como camelô, né? Eu É. acompanho muito a história dele. Ele era camelô. Cara, ele é Uhum. um líder. A história dele é fantástica. Ele começou do nada, começou ali. É como eu sempre falo assim, ó, eu uso muito sobre as escolhas, né? E a gente trabalha, eu falo sempre o que a gente faz no dia a dia. E eu trabalho com vendas. Eu e a minha esposa, a gente trabalha com vendas. Além do marketing multinível, a gente vende outras coisas. Agora a gente está vendendo roupa também. A gente vende cuca.
E hoje foi engraçado assim, ó. E como você fala das pessoas cuidar muito dos outros, às vezes eu acho que, ó, muitas vezes as pessoas se preocupam, será que o Johnny tá bem? O Johnny tá fazendo isso, não tá dando certo. E hoje uma amiga da minha esposa mandou no WhatsApp pra ela, tinha sonhado com ela lá, sei lá, e perguntou se a Rinode tava dando certo pra nós, né? E porque via nós trocando, vendendo coisas, né? E aí... Pessoal curioso, né? É que assim, ó, eu sou mais tipo... Ela não compra de vocês, pelo visto. Não, ela até foi ela revendeu e parou. E aí, só que essas pessoas chegam só na minha esposa, por isso que é diferente da forma que tu aborda as pessoas e as pessoas chegam em ti, né? Às vezes elas não têm que falar e chegam com esses assuntos. Comigo ela não fala muito sobre isso. Aí falou com a Clem. E aí a Clem me olhou, olha que ela me mandou aqui. E eu falei, aí eu até saí de fora, responda como tu quiser aí. Aí a Clem falou, a Rinode é o que me sustenta hoje. É o que me dá o dinheiro, é o que me coloca as coisas dentro de casa, é a Rinode. Hoje o meu negócio é a Rinode. E a Clema falou assim, eu vendo outras coisas porque a Clema é apaixonada por venda. A gente gosta de vender. Antigamente a gente não vendia nada. Porque a gente tem esse preconceito com venda. Eu não gosto de vender, eu não sei vender. Mas muitas vezes você está vendendo teu tempo, né? Tu vende 6, 8, 10 horas ali para uma pessoa, né? Para o teu trabalho tradicional ali, por um salário mínimo. Cara, faça sol, chuva, final de semana, tu tem que ir lá, entendeu? E, tipo, a gente trabalha para nós mesmos. Tem empreendedor, que nem eu falo assim, das oportunidades, né? Eu estava falando. Cara, hoje eu tenho orgulho da minha sobrinha. Minha sobrinha tem 11 anos e ela, pra te ver como cara, é fantástico isso aí, porque tipo, ela vem falar comigo, vem me perguntar algumas coisas pra mim. E ela começou a fazer negrinho, né? Chocolatezinho, negrinho, branquinho, sabe? E eu, cara, dei o maior apoio pra ela. Vou lá, compro dela, explico as coisas pra ela. Cara, ela tem 11 anos e ela nem precisa, porque querendo ou não, os pais dela têm condições, não. Só que ela já quer começar, entendeu? Claro. E eu, cara, apoiei ela e ela começou a vender. Que nem o Johnny mostra os livros do teu filho, né? Cara, aquilo é sensacional. Eu quero fazer com meus filhos também. Bato muito nos estudos dele. E aí, tipo, imagina uma menina de 11 anos e ela, até por nós acompanhar, assim, mas ela com 11 anos ela já tem uma cabeça diferente. E eu falo pra ela, né? E ela já começou a vender, né? Eu fiz tudo pra ela, lista ali, os gastos, coloquei tudo no papel pra ela que ela vai gastar, o lucro dela certinho. E eu falei, tu tem que ter um objetivo. Tem que ter um sonho. O que tu quer fazer com esse dinheiro? Porque não é só fazer o dinheiro, tem que ter um objetivo que tu vai fazer, porque senão tu vai pegar esse dinheiro e vai gastar em qualquer coisa. Então, pega esse teu lucro... Aí já entra o Johnny, né, para dar dicas de educação financeira para a sobrinha do Wagner. Tem que ter um objetivo. Diz pra ela que pela idade eu faço um free pra ela, não tem problema. Mas eu acho que... Menores não pagam, Menores atenção. não pagam. Qualquer menor que quiser fazer, que tá na live aí, pode vir falar comigo. Tudo que eu quero é ajudar esse pessoal aí. Então, mudar a mentalidade. Imagina, de 11 anos, aí, tipo, tu vai ver uma pessoa com desculpas, entendeu? Tu pode, cara, que nem, tipo, assim, ó, tu pode se informar em outra coisa, que nem no caso de você, mas tu, não é vergonhoso tu começar a fazer um outro negócio, entendeu? Que nem você estava falando, as pessoas, o Johnny, ele tem faculdade, mas o Johnny tá vendendo outro negócio. Cara, isso não é desonroso, entendeu? Cara, tem que vender, tem que fazer negócio. Muitas pessoas têm preconceito com a venda. Cara, venda é o que te dá o dinheiro. Hoje o outro tá vendendo, tá comprando. Entendeu? As pessoas têm muito preconceito com isso aí. Então, eu falo pra todo mundo, por isso que eu uso muito em escolhas. Cara, eu escolho todos os dias de manhã ou acordar e levantar ou ficar na cama. Entendeu? Que nem agora eu voltei aos treinos. Cara, tudo é uma escolha. Então, tu pode escolher ficar reclamando, terceirizando a culpa, governo, crise, ou tu te levantar e vai fazer algo novo, cara. Você senta, estuda, cara, procura na internet, qualquer coisa, fala com uma pessoa, tô precisando disso aí, se reinventa, entendeu? Por isso que eu uso muito sobre escolhas, tá? Todo dia tu pode escolher fazer diferente. E só fazendo coisas diferentes para te ter resultados diferentes, senão vai ser os mesmos resultados sempre. Aí tu vai sempre reclamar. Tem duas coisas que tu falou aí que realmente, assim, ó, no dia a dia chamam muita atenção. Que a primeira que tu falou aí da questão da tua sobrinha aí é o mesmo que acontece com o meu gurizinho, sabe? Meu gurizinho, tudo começou porque ele queria comprar uma bicicleta e eu falei pra ele, cara, tu é pai, tu não vai dar uma bicicleta pro teu filho, mas mexi com ele, assim, eu falei pra minha esposa, vamos mexer com ele, assim, será que ele... E aí eu falei, cara, eu não tenho dinheiro pra comprar bicicleta, mas eu posso te ajudar, cara, a gente pode te ajudar, a gente compra alguma coisa assim, revende e tu junta o dinheiro pra comprar. E ele quis, porque ele vê toda hora a gente vendendo, toda hora a gente... Então ele, entende, já oferecia, já queria, entender as coisas.
E aí foi que surgiu, claro, que ele tinha acho que 6 anos, então ele não ia botar uma criança de 6 anos a vender, então a gente saía junto com ele, produção a gente faz, hoje ele faz trufa, antes ele vendia alfajor e hoje ele faz trufa. Então a gente faz as trufas, ele não mexe no fogão. Não... Ele produz também? Hã? Ele produz também. Ele produz também, ele faz a parte do fogão, dos ingredientes tipo, também. Participa de todo o processo. Todo o processo. Não, essa parte e tudo ele não cuida. Não, ele não cuida nada. Assim, tipo, a gente produz, porque ele não vai mexer no fogão, ele tem 8 anos hoje, né? Então a gente tem já tá se organizando agora para voltar, porque tinha meio parado, férias, pessoal viajando. Agora a gente tá se organizando para voltar. Então a gente faz tudo. Então o que ele faz? Ele ajuda a rechear, ele ajuda a embalar, ele ajuda a fazer. Então ele ajuda no processo ali, só não mexe no fogão, né? É muito. Mas ele já coloca assim, ó, eu quero comprar tal coisa, eu quero comprar tal outra, eu quero fazer, eu quero isso, eu quero aquilo. Quanto eu tenho que vender de trufa para fazer tal coisa? Então a gente são assuntos que hoje pode não surtir tanto efeito, mas tá colocando uma sementinha lá dentro, ó, que futuramente vai. Claro, lógico. E o mesmo que o Wagner falou, essa questão aí do pessoal perguntar assim, será que teu negócio está dando certo, alguma coisa? É porque justamente, assim, ó, se tu faz alguma coisa ou tu vende alguma coisa, é porque tu tá precisando. Não é porque tu quer crescer, é porque tu tá precisando. Wagner, tu já trabalha na Rinodê, então provavelmente tu vende cuca porque tu tá precisando, cara. Porque a Rinodê não tá dando, não tá sustentando. Não tá rendendo, hein? Não quer dizer que tu quer algo a mais. Não quer dizer que tu quer além daquilo que tu tem hoje, tu entendeu? Quer dizer que não tá dando, cara. Então, isso daí a gente tem que quebrar um pouco, entendeu? Tipo, a Clarice vai ali dar aula de inglês. Aí quando vê a Clarice administradora, vai começar a fazer alguma coisa relacionada à administração. Mas então, para que tu fez inglês, Clarice? Se tu fez administração e fez filosofia também, para que tanta coisa? Tu tinha que focar num negócio e não que seja errado. Quem tem, assim, ó... Por exemplo, Por isso que não dá certo na vida, viu? Ficou fazendo 80 coisas, não deu certo. Nem uma coisa nem outra. Eu gosto muito da administração, então tudo que eu faço é voltado à administração. Eu gosto dessa área, eu foco nessa área e eu vou atrás dessa área, entendeu? Mas tem pessoas que realmente se interessam por várias coisas, não várias coisas, mas conseguem focar. Porque tem um trecho de um livro que diz... Eu acho, não lembro agora, depois eu até posso postar lá para confirmar para o pessoal, que é do Quem Pensa Enriquece, né, do Napoleão Hill, que ele diz que a energia que tu gasta, assim, ó, o fracasso e o sucesso, eles estão separados pela mesma energia. Então, se tu gasta energia pensando coisa negativa, isso e aquilo, tu gastaria a mesma energia para pensar positivo e ter sucesso. Então, as pessoas elas estão separadas pela mesma energia. Não quer dizer que hoje tu tenha que mudar completamente a tua vida. Tu tem que trocar o que tu tá fazendo hoje. Tu não tem que mudar nada. Tu não tem que te transformar numa pessoa nova. Só que tu tem que parar e pensar assim, ó, exatamente como o Wagner falou. Hoje o Wagner acorda de manhã e diz assim, ó, tem que treinar. É escolha. Tu vai treinar ou tu não vai treinar? Ele sabe o impacto do treino e ele sabe o impacto do não treino. Agora ele tem que escolher. É uma questão de escolha. Quando vocês falaram sobre a questão do Silvio Santos mesmo, tem o Rick Chester hoje, né? Que ele é muito falado aí. Muito falado não. Ele tá sempre nas redes sociais. E para quem não conhece, ele era o cara aquele que vendia água na praia lá. E foi até Harvard agora lá dar palestra. Entendeu? Ah, eu conheço ele. Então era um cara... Deu palestra em Harvard. Então era um cara que ele falou em vários relatos dele. O que ele falou? Que enquanto ele estava lendo, tinha os amiguinhos ali no barzinho. Cara, olha aquele favelado, olha aquele não sei o que, olha aquele não sei o que lá. Aí ele fazia um cálculo assim, olha, para quantas pessoas eu tenho que oferecer para conseguir vender tantas águas ao longo do dia. Aí ele tinha tudo isso daqui. Aí o que acontecia? Às vezes tu vai ali, recebe 1, 2 não e para. Eu lembro que ele fez um vídeo uma vez que eu acho que ele recebia 30 nãos para receber um sim. Só que não era uma regra. Às vezes tu recebia 90 nãos, 80 não. para depois, seguido ali, tu receber 2, 3 sim, entendeu?
Então, são coisas que vai muito assim, ó, das pessoas. E, claro, como a gente fala, a gente não generaliza tudo isso. Só que também esses dias, para comentar com o pessoal, eu vi um vídeo do Neymar. E o Neymar pegou, tipo, tava numa entrevista e perguntaram para ele assim, esse pessoal tem muita falta de oportunidade, né? E ele falou que ele não achava que tinha que era falta de oportunidade, pela realidade que ele passou. Como eu falo, pessoal, a gente não pode generalizar. Eu gosto sempre de frisar isso daí, porque aí vem uma pessoa e diz assim, ó, mas cara, a tua situação é a tua situação, então tranquilamente não serve para ti e tudo mais, só que serve para milhares de pessoas que estão sentadas em casa esperando cair no colo. Mas para ti, que tá todo dia trabalhando, então não serve para ti. Tu tá trabalhando para receber essa oportunidade. Mas ele falou assim, ó, que ele não achava que existia falta de oportunidade. Porque quando ele era lá, entende? Também da favela, que ele não era hoje o Neymar, milionário, que não sei o que, ele era de lá. Ele treinava todo dia, todo dia, todo dia. Tinha, sim, amigos que tinham que ajudar em casa. Então, não tiveram a mesma oportunidade. Só que ele falou que teve muito mais amigos que não gostavam de treinar, que não gostavam de disciplina, chegavam atrasado no treino. Não tinha horário? Não, nada. Então ele falou assim, ó, que tinha cara muito melhor que ele lá jogando bola. Então ele ganhou oportunidade porque ele teve sorte. Tu vai colocar hoje nas costas do Neymar só porque ele tá lá num nível master lá, ganhando dinheiro, tal coisa, tal isso. Aí tu vai colocar sorte nas costas do Neymar. Sendo que lá quando ele era um gurizinho, hoje eu tenho um filho de 8 anos que adora futebol. Amanhã o meu filho se torna um jogador, só que todos os dias ele tá jogando bola. Ele chega no treino no horário, ele gosta de jogar, ele gosta de brincar, ele é disciplinado, ele é isso, ele é aquilo. Aí eu vou colocar sorte nas costas do meu filho. Ó. Meu filho teve sorte. Meu filho... Então a gente não pode, isso serve para todas as profissões. E é o que a gente está conversando hoje aqui. A crise, no meio da crise, existe uma oportunidade. Então, para algumas pessoas, para nós, por exemplo, às vezes a oportunidade aparece um pouco mais seguido porque a gente está procurando a todo momento. Então, assim, a gente bate em 50 portas para conseguir uma oportunidade. Mas isso é na semana, às vezes, a gente tá na semana dando pau aqui, ó, ando, para conseguir essa oportunidade. Tem pessoas que demoram um pouquinho mais porque elas estão em processo de desenvolvimento. Não quer dizer que não vai chegar a oportunidade. Não quer dizer que hoje, amanhã ou depois não vai chegar para ti também. Só que hoje tu tem que entender que tu não é a Clarice, tu não é o Wagner, tu não é o Johnny. Lá quando a gente começou, demorava muito para acontecer as coisas. Hoje está acontecendo um pouco mais rápido porque a gente conseguiu dar um passinho adiante. Só que tem muito para a gente caminhar e as pessoas que estão vindo atrás, elas têm que começar a caminhar. E também, para mim, muitas vezes para a gente tá lento ainda, né? Alguns momentos, assim. A gente sente que não chegou ainda, não é o momento. É como eu te disse, aquele negócio das pessoas também, outra coisa que gosta de colocar a idade muito como justificativa. Eu já tenho, 30 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos. Gente, eu fui colega na universidade de pessoas com mais de 50 anos. Juro pra vocês. Mais de 50 anos. Pais, mães de família que iam para a universidade de noite, depois de trabalhar num shopping, no mercado, numa loja, o dia inteiro, chegar e sentar numa universidade das 7 da noite até as 10h30 e fazer faculdade. E ainda chegar em casa e muitas vezes tinha coisa para fazer. Então é tudo uma questão de foco também, né? A gente abre mão de muitas coisas que eles poderiam estar descansando, eles poderiam estar fazendo N coisas e não estavam investindo neles, né? Então eu acredito que as pessoas muitas vezes colocam idade, né, em determinadas coisas. Eu já tô com tal idade. Cara, tu vai chegar querendo dizer assim, já tô com 30 anos. Tá, mas tu vai fazer 30 anos, né, de uma maneira ou de outra. Então pelo menos faz cursando alguma coisa, mudando algo na tua vida, trocando passo, como diz o outro, né?
Então, e sempre com essa questão, assim, de dedicação, como o Johnny falou. Eu acho que a palavra para o Neymar é talento. Não tem outra justificativa. Eu acredito que ele tenha talento, ele nasceu para isso. Mas só que se ele não desenvolver, se ele não ir treinar, se ele não cumprir horário, ninguém vai chamar ele. Ele não ia ser o melhor hoje em dia. Então, ele teve que se dedicar àquilo, né? Ele abriu mão de quantas coisas, né? Já que ele era pobre e tudo mais, né? Quantas coisas ele não pôde ter, os pais não puderam dar para ele. Então, a única saída dele era investir nesse talento, focar e para mudar de vida. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que focar nos nossos objetivos, né? Sejam eles quais forem. Por exemplo, se tu gosta de administração, que nem o Wagner, desculpa, o Wagner não, que nem o Johnny, foca nisso. Vai para cima e faz o curso e tudo mais. Se tu gosta de inglês e filosofia, que nem eu, e gosta de administração e também gosta de recursos humanos e gosta de várias coisas, poxa, eu não sou uma fracassada porque fiz várias coisas. Eu tenho só mais oportunidades, assim, de caminhar por outras áreas. Mas tudo isso graças a um esforço, como eu disse para vocês todos aqui antes, né? Abrir mão de determinadas coisas. Minha mãe, que me criou sozinha, abriu mão de determinadas coisas. Então, acaba que trabalhou extra, enfim, vendeu cuca, que nem o Wagner vende, vendeu panetone, fez roupinha para criança, enfim, passou por várias situações, mas tudo isso para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Os pais do Johnny também abriram mão de N coisas para ele chegar onde ele está até hoje. O Wagner está abrindo mão hoje em dia para proporcionar para o filho dele, que tem 8 anos, um curso de inglês. Estou aqui, inclusive, né? Então, quer dizer que acaba que, né, aquela chamadinha, né? Então, quer dizer que a gente tem que abrir mão de determinadas coisas para poder dar passos adiante. Por mais que tu ache que são passos lentos, são agora. Mas quando tu olhar para trás, tu vai sentir orgulho, né? Lembrando que todo o trabalho é digno, né? Também. Então, não sinta vergonha de, eu formei em administração, mas sou caixa de mercado. Poxa, e daí? Tu precisa comer, tu precisa viver. A crise tá aí. Não é sempre que a pessoa consegue ficar na área dela, não é sempre que a pessoa tem a oportunidade de trabalhar no que gosta. Não é todo mundo. Então, é vários motivos que estão... Mas isso não anula nada do que tu estudou. Nada do que tu tem de conhecimento. Pelo contrário, te enriquece ainda mais. Porque eu acho que tu conhecer, assim como o Rafinha, desde onde é produzido, quanto a mamãe gasta, quanto o Johnny gasta, e tudo mais para fazer, para hoje amanhã ele valorizar cada centavo investido. Num curso, né? Numa atividade de esporte, em alguma coisa assim, ele vai valorizar aquilo. Tu já ensina a criança a dar valor, a saber que não pode jogar aquela oportunidade fora, ou que tem alguém abrindo mão de alguma coisa para ele estar ali. Exatamente. Então são várias questões assim nessas crises, né? Que a gente está falando. Muitas pessoas se fazem nessas crises, conseguem dar grandes saltos. Eu, por exemplo, agora nessa questão aí da pandemia, eu fiz 2 TCs. Até hoje não sei como, né? Porque eu escrevi um pouco de um e eu escrevi um pouco do outro da pós. Eu escrevia um de filosofia, aí parava, aí começava a escrever o de administração. E aí parava e no outro dia ia pro da pós. Então eu me dividia muito, sabe? Então consome muito a cabeça também. Tinha dias que a cabeça estava esgotada, entendeu? Eu não estava cansada fisicamente, estava cansada mentalmente. Mas eu tinha que terminar, eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que fazer porque eu estava tendo tempo para fazer aquilo. Eu estava investindo naquilo. Eu precisava me formar, eu precisava pegar o certificado. Então, eu precisava mudar de vida, né? Então, quando a gente fizer alguma coisa que custe muito, poxa, a gente vai dizer, foi suado, cheguei aqui no suado. E a gente tem que parar com essa vergonha, como o Johnny disse lá no começo, de ter vergonha de dizer quem a gente é. Eu tô nesse processo. Porque o outro acha que eu sou patricinha, porque o outro acha que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não vou falar. Eu vou só resumir que sou professor e deu. Não, tem que falar. O Johnny não falou que tem MBA, inclusive, ó. Já falei. Eu falei, pô, entendeu? Por às vezes não... foi. Então tá. Então quer dizer que, tipo, a gente tem que entender que não é porque o outro tem que ele é mais do que eu. Somos todos iguais. Não existe melhor nem pior, né? Eu gosto muito da frase do Marcelo Cortella, que ele diz que o conhecimento foi feito para encantar as pessoas e não para humilhá-las. Esse é o objetivo nosso como professor e como pessoa. A gente tem o objetivo de encantar vocês com o nosso conhecimento em determinadas áreas. E não humilhar vocês, querendo dizer que vocês são inferiores, aquela coisa. Ninguém é. Todo mundo é igual. E assim como a gente alcançou, Johnny e Wagner, qualquer um pode alcançar, né? Exatamente.
Eu acho que primeiramente tem que ter. Deixa o Wagner falar. Acho que primeiramente tem que ter o objetivo bem claro do que tu quer e aonde tu quer chegar. E a gente sempre fala, é muito fácil tu ver os top lá, que nem eu acompanho muito o Ender, é muito fácil tu ver os top lá em cima e tu não acompanhar o que ele passou, a trajetória dele. É que nem eu falo também, não existe glória sem sacrifício. Mãe, Todo mundo que chegou mãe, e alcançou o topo, eles passaram, cara. tu me traz o meu livro que tá ali, O Monge e o Tem uma Executivo. história, entendeu? Todo mundo tem essa história, entendeu? Não é de um dia pro outro que acontece essas coisas. Tem muitas coisas, que nem vocês falaram ali, tem muitas pessoas que têm faculdade e tu pode trabalhar numa outra área até tu alcançar o nível que tu quer chegar. Entendeu? Tu fez uma faculdade com um objetivo, você tem que ter um objetivo bem claro. Eu tenho um objetivo X, quero chegar lá. Mas até tu chegar lá tem uma trajetória, não é de um dia pro outro. Não queira dizer que no caminho tu vai trabalhar, que nem você falou, que nem a Cláudia falou, todo trabalho, cara, é digno. Todo trabalho é digno. Você não tá subestimando nenhum trabalho. Mas só que tu fez uma faculdade para te alcançar o teu objetivo. Mas no caminho não quer dizer que tu vai trabalhar numa outra coisa, né? Para te ganhar, dar um pulo maior para chegar mais rápido no teu objetivo. Porque tu não vai andar uma trajetória reta do teu objetivo sem nada, entendeu? É que nem eu falo, tipo, é muito fácil olhar os top líderes e não ver o que eles passaram, que nem a gente comentou na última live. Então, todo mundo tem essa história, todo mundo tem essas dificuldades. E tu aprende muito, né? Tem que tirar o maior aprendizado da dificuldade, porque onde tu aprende mesmo é na dificuldade. Não é ali no bem bom, né? Na hora boa que tu tá aprendendo, porque ali tu curta ali, mas é bem fácil esquecer os momentos bons ali. E os momentos ruins é onde que tu, nem diz o outro, ganha casca, que tu fica mais firme, né? E é onde que te ensina, é onde que a gente tira mais aprendizado nos momentos ruins, nos momentos difíceis, que tu guarda aquilo para não vir a passar de novo, né? É exatamente Como todos os guris indicaram um livro... Pode falar. Posso falar, Claro, claro. Desculpa. Não, fala. Como todos os guris indicaram um livro, eu também vou indicar para vocês um que eu gosto muito, volta e meia eu dou uma lidinha nele, que se chama O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Quem quiser tirar print, ó, é do James C. Hunter, tá? Ou James C. Hunter, como vocês preferirem. É muito bom o livro, excelente, assim, é uma lição de vida sobre liderança, já que a gente está falando sobre dinheiro, né? Saber liderar também é importante. E é um livro, assim, que faz a gente... É um livro fascinante, assim, ao meu ver, porque faz a gente conseguir largar determinadas amarras, muitas vezes, para conseguir progredir, né? Exatamente. Então é um livro que eu gostaria de deixar de indicação aí. Muito obrigada. E já aproveitar também e dizer que lá no meu Instagram, quem não me segue aí, porque tem um vídeo sobre um planejamento de leitura. Que algumas pessoas dizem, não tenho tempo para ler, não consigo, não. Vai lá que tem um planejamento que tu vai ver, assim, tu vai te surpreender. Eu fiz um planejamento de 9 livros que eu tinha aqui em casa, que eu ainda não li. Estou começando a ler, comecei a ler agora. E fiz um planejamento de fevereiro a dezembro. Para ler esses 9 livros, eu precisava ler 6 páginas por dia. 9 livros. Aí tu aparece com 9 livros na frente de uma pessoa, a pessoa já apavora, assim, com 9 livros, 6 páginas, dá 20 minutinhos se tu fizer uma leitura lenta, assim, ó, digamos, devagarinho, lendo, entendendo o que tu tá lendo, 20 minutinhos por dia. Então, se tem 20 minutinhos para te divertir, para te descansar, para te aproveitar, com certeza tem 20 minutinhos no teu dia aí para incluir a leitura no teu dia a dia. Porque é muito bom, assim, ó, tudo é através de desenvolvimento. E a leitura é aquilo que eu sempre digo pro pessoal. Cara, teve uma pessoa que estudou, uma pessoa que fez um estudo aprofundado, né, digamos assim, sobre aquele conteúdo. Aí ele foi lá, levou para uma editora, eles adaptaram ou avaliaram, fizeram todo o processo de aprovação desse livro e publicaram esse livro. Então, quer dizer que assim, ó, tu dizer que não tem conteúdo ali de qualidade é muito... cara, é só tu ver. Busca algum livro que tu gosta, assim, que seja do teu, assim, ó, do teu interesse e começa a ler. E só o que eu ia comentar justamente que a Clarice tinha falado sobre a idade, e o Wagner depois colocou sobre o objetivo. Eu vou fazer um comentário com você sobre uma situação que aconteceu. A gente foi num evento
que eu trabalhava numa empresa de multinível também. Não vou falar o nome aí para não ser concorrente do Wagner. Não fazer merchandising de graça. Não, falei de outro, não tô mais lá, então vou deixar o Wagner aí, não vou. Mas eu fui num evento e lá tinha uma senhora, eu não vou mentir para vocês, mas assim, ó, quase 80 anos. Quase 80 anos. E ela foi lá, passou o relato dela, porque ela foi premiada, né? Foi justamente um evento para receber as premiações ali, quando tu sobe de nível, né? Então, tu vendeu tanto, tu prospectou tantas pessoas e tudo mais, tu chegou num nível de pontuação, então tu recebe uma premiação, uma graduação, tu vai subindo na empresa. E essa pessoa com 76 anos, não vou mentir para vocês, mas passava de quase 80 anos, assim. Ela recebeu a graduação dela, que era uma graduação abaixo do diamante. Então, o Wagner, que está no multinível, vai entender aí que é uma graduação super alta. Então, tipo... E ela subiu lá do palco e fez o relato dela. E justamente ela falou, ela tinha até determinado período para ela chegar, porque aí é por mês, né? Dentro do mês tu tem que bater essa pontuação. Então, naquele mês, ela queria chegar a diamante. 70, quase 80 anos. Aí tu vê umas pessoas com 40, 50 anos, como a Clarice pegou e falou, dizendo, eu sou muito velho, para mim já não dá mais. Agora já entregando a vida, assim, tu não sabe nem quantos anos mais tu vai viver, mas tu tá entregando a tua vida com a idade. Aí eu olhava assim, até comentou muito sobre essa senhora, porque imagina 80 anos de idade. Quase 80 anos de idade com o objetivo ali, ó, eu vou pegar e tal mês eu tenho que fechar a pontuação porque eu quero ser diamante. Então é uma coisa que tá tudo aqui dentro, aqui, ó. Então é a mesma energia. A energia que essa senhora tinha que gastar no mês é a mesma energia para aquela pessoa que fica sentada reclamando da vida. É a mesma energia. Só que ela tava dando pau aqui, ó, ia lá fazendo isso, aquilo, pá, pum, pum, pum. Ó, foi lá. Objetivo, entende? Tu tem que saber de onde é. E até eu coloquei uma frase, porque agora já tá passando de uma hora, não sei se daqui a pouco o Instagram pode nos cortar aí. Mas eu separei até um comentário aqui de fazer, que justamente a gente tá falando hoje sobre crises, né? Mas a gente não colocou especificamente uma crise financeira. Aí eu coloquei assim, ó, a crise vem pela falta, não de oportunidade, mas sim de vontade e conhecimento. É aí que a crise chega nas pessoas. É por falta de vontade e por falta de conhecimento, não de oportunidade. A oportunidade ela vai chegar uma hora na tua porta, ela vai bater, tu vai bater de frente com ela. Às vezes eu falo pro pessoal que no dia a dia eles estão passando por oportunidades. Porque é como o Wagner falou, olha só, foi lá a sobrinha dele com 11 anos e disse assim, eu vou vender brigadeiro. Vou vender brigadeiro, vou fazer uma graninha, vou não sei o quê. Então, às vezes, as pessoas podem começar a vender brigadeiro, podem começar a vender trufa, como meu filho vende, pode começar a fazer um trabalho, gosta de fazer um artesanato ali, alguma coisa manual, algo que tu goste de fazer, começa a fazer. Vender, aqui no D. Olha aí, ó, também faltava só tu não tinha falado ainda, faltava só tu. Ó, pode falar com o Wagner aí e começar. Tu não precisa abandonar o teu trabalho, tu não precisa abandonar. Só que se tu sabe que tu trabalha 8 horas e esse trabalho tá te dando um valor X e tu quer algo a mais desse valor, faz uma renda extra, não precisa tu largar teu trabalho hoje. Hoje a gente sabe que tá batendo na porta a crise, isso e aquilo, blá, blá. A gente sabe disso daí. Ninguém tá dizendo assim, ó, larga o teu trabalho e vai te formar, vai não sei o que, vai. Não, a gente sabe que é difícil para todo mundo. Mas só que se tu pensar e focar na dificuldade, a oportunidade tá passando na tua frente ali, ó. Todos os dias tá passando na tua frente a oportunidade. Então é exatamente isso daí, entendeu? Não sei se você tem alguma coisa mais para comentar, para falar aí, pessoal. Acho que é isso aí. Eu só queria abrir um parêntese, assim, em relação a isso que tu falou da senhora de 76 anos, que ainda estava atrás do diamante, não sei o quê, né?
Eu me lembrei agora da nossa rainha Elza Soares, que faleceu agora, essa semana que passou, né? Ela estava produzindo novas músicas 2 dias antes de falecer. E ela já tinha 90 anos. Ela já tinha atingido o auge da fama. É um símbolo de resistência, de empoderamento da mulher negra. E ainda por cima seguia produzindo músicas e encantando, mesmo com 90 anos, nas condições que ela estava e tudo mais, a mente dela não parava, entendeu? Acho que no momento que a tua mente não para, tu tem que seguir produzindo, independente da idade que tu esteja. Porque não é só por dinheiro, é por prazer. Nós somos professores por prazer. Eu sou professora por prazer. Eu amo ensinar. Entendeu? Então, não é. Então, se eu tiver com 90 anos e tiver saúde, eu vou querer seguir fazendo a mesma coisa, ensinando pessoas. Então, acho que isso já é uma motivação, entendeu? A gente fazer por prazer também. Não é só o dinheiro que vale. Que muitas vezes tu tá num trabalho lá que tu não gosta e tudo mais. Daí tu faz um curso de inglês com a Clarice, né? @Clarice Garim aí para mudar a tua vida, para coisa andar, para te ter aquele currículo top com inglês ali. Aí vai lá e faz uma educação financeira para administrar esse dinheiro com o Johnny, @JohnnyBeato, e ainda por cima faz um trabalhinho extra vendendo produtos Inodê do Wagner Nunes. Pelo amor de Deus, né, gente? @Wagner Nunes, por favor, né? Então aí a tua vida tá completa, é só brilho. Exatamente. Então é isso aí, né, pessoal? Acho que tô finalizando. E outra, que nem falando dela aí, a gente tem que pensar em deixar um legado aqui também, né? Não só, que nem ela não trabalha com dinheiro, e sim deixar um legado. E com certeza ela deixou. E a gente tem que pensar nesse lado aí também. O que a gente vai deixar aqui nesse mundo, deixar para nossos filhos, deixar para nossos amigos. A gente tem que pensar um pouquinho nessa parte aí também. Mas eu acho que por hoje... O que a gente quer mudar no mundo, né? Exatamente, para somar, né? Eu acho que por hoje é isso aí, guris. Eu, primeiramente, agradecer a vocês e a todos que estão presentes aí. Uma boa noite para todo mundo aí. E só gratidão, cara. Espero que vão ter mais lives aí. Como a gente sempre convida, que possa estar fazendo pergunta, que possa estar somando conosco aí também, até participando da live aí. Eu, da minha parte aí, gratidão aí, deixar uma boa noite para todo mundo aí. E é isso aí. Quando quiser fazer um negócio novo aí, pegar um produto pronto para vender, estamos aí. Tá, mas demais aí, Tegris. Uma boa noite para todo mundo aí. Gurias, olha só, primeiro agradecer vocês aí, tá, por estar participando aí. Agradecer todo mundo que nos assistiu e que vai nos assistir depois, tá? Espero que vocês tenham gostado da live. Tenho certeza que tem muito conteúdo aí para vocês aproveitarem. Como a gente falou, tenta encaixar tudo que a gente fala. Eu sempre digo para todo mundo, quando eu vou falar algo sobre educação financeira, sobre vida financeira, tudo que as pessoas falam, se você vai me acompanhar no Instagram, se você vai acompanhar outro educador financeiro, adapte aquilo para a sua realidade, tá? Não é uma coisa que você vai olhar um vídeo de 2 minutos ali dizendo, você vai chegar a 100, 200 mil e vai resolver sua vida. Assim, procure saber o processo, procure saber como as coisas funcionam. A crise, ela chega para todo mundo e como a gente falou várias vezes aqui, dentro da crise existem oportunidades também. Entende? Não existe idade limite para você começar a construir, não existe idade para você fazer algo novo na sua vida. Não precisa você abandonar a sua profissão, não precisa você abandonar hoje a sua carteira assinada, o seu salário, mas procure fazer o que você gosta. Tá? Procure fazer o que realmente você gosta, o que você quer fazer, procure deixar um legado, como os guris falaram aí. Às vezes você vai deixar um legado para o mundo, não, deixe para sua família, entendeu? Procure fazer algo a mais, procure fazer algo que realmente seja proveitoso para você e que traga o prazer, como a Clarice falou. Que você vai estar lá aposentado já e você vai ter muito prazer de estar fazendo aquilo ali. Tá, pessoal? Então, boa noite a todos aí, tá? A live vai ficar salva aqui, então compartilhem lá com os amigos de vocês, tá? Quem não deu tempo aí, quem não pôde nos acompanhar. Então vai ficar salvo ali. E convidem, sigam as nossas redes sociais, a Clarice, o Wagner, me sigam aí também nas redes sociais. Continuem nos acompanhando. O Wagner está sempre dando dicas ali, explicando um pouco sobre o negócio dele. A Clarice também está sempre colocando dicas ali, tudo sobre inglês ali, você vai conseguir achar lá no Instagram dela.
e também sobre educação financeira, sobre motivação, sobre a mentalidade financeira, você vai encontrar ele no Instagram, tá? Então, uma boa noite, gurias, boa noite a todo mundo aí, tá? E nos encontramos numa próxima live, tá? Valeu, valeu, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau.